Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O nosso tema hoje é o nosso final da campanha, o 7º dia do nosso jejum e oração pela família. Foi uma grande trajetória, está sendo, porque este é o último dia, muitos testemunhos, e eu creio que você agora aprendeu como guerrear com sua família. Se você não conseguiu estar todos os dias, volte para os dias anteriores e faça a campanha. O importante é você fazer os 7 dias orando por sua família. O Salmo 147 fala sobre a família também. E eu gostaria de ler no versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor a Jerusalém, louve o seu Deus a Sião. Ele reforçou as trancas de seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Quantas bênçãos falando sobre a família. Começa esse versículo dizendo que o Senhor se agrada dos que os temem e esperam. Porque são duas coisas muito importantes que você tem feito nesses 7 dias de campanha de jejum. Você teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer é colocar o Senhor como prioridade. É crer no Senhor e tê-lo como prioridade. Você fez isso nesses 7 dias. E aqui está falando que o Senhor se agrada dos que temem e esperam. Quando nós sabemos que nada é de imediato. Toda semeadura há um processo, há uma espera. Quando uma criança é concebida, existe um espaço de tempo até o seu nascimento. Quando uma semente é plantada, existe um espaço de tempo até a sua colheita final. E a mesma coisa com jejum e oração. Você lançou preciosas sementes. Algumas sementes já está frutificando, porque já tem testemunhos. Outras ficaram não perdidas, elas estão na presença de Deus e vão frutificar em nome de Jesus. Mas aqui está falando tudo que o Senhor faz por aqueles que temem, por aqueles que amam o Senhor, porque confiam no Senhor. Ele diz, porque ele reforça as trancas dos seus portões. Em um desses dias, eu disse para você, aliás, foi no primeiro dia, então vamos encerrar no último com a mesma coisa. No primeiro dia eu falei sobre Noé e a importância de Noé ter fechado a porta da arca por dentro e Deus fechou a porta da arca por fora. É o que está escrito, que Deus fechou a porta da arca e assim as águas violentas não entraram na arca, a destruição não entrou na arca. Quem estava dentro da arca? A família de Noé. A família de Noé não sofreu destruição. Todas as famílias que não buscaram a presença de Deus foram destruídas, mas a família de Noé não foi destruída. Então aqui mais uma vez está reforçando, é o Senhor quem protege as famílias, é o Senhor quem reforça, é quem tranca por fora a porta da sua casa. Quando nós olhamos para a família de Moisés durante muito tempo foi invadida pela tristeza, pela tragédia, porque Joquebede, a sua mãe, e um pai de Moisés, o marido de Joquebede, eles tinham 3 filhos. E esses 3 filhos eram marcados pela tristeza, marcados pela tragédia. Era uma família que não tinha muita perspectiva. O que eles tinham era perdas e tristezas acumuladas. O primeiro filho, Arão, era escravo. A segunda filha também era escrava. E quando você achou que tudo já estava ruim, o terceiro filho, Moisés, tem uma sentença de morte contra ele.
Mas Joquebede tomou uma decisão. Quando ela viu Moisés, ela creu que o Senhor era poderoso para proteger a sua família. Ela escondeu Moisés, tendo a certeza de que essa criança não morreria, mas viveria, e que Deus tinha um plano para essa criança, não só para Moisés, mas para Arão e para Miriam. Uma pessoa, mais uma vez a gente vê, basta o posicionamento de uma pessoa para que o sobrenatural aconteça em uma família. Joquebede se posicionou, Joquebede creu, Joquebede escondeu o seu filho. E o que aconteceu? Claro que Deus feriu de cegueira e de surdez todos aqueles soldados egípcios. Impossível que nenhum vizinho, nenhum soldado escutasse o choro de uma criança por 3 meses. Mas assim foi, porque é Deus agindo. Você ora e Deus faz o resto. É Deus que faz tudo. Foi Ele que feriu de cegueira os egípcios, os ouvidos e os olhos dos egípcios. Eles ficaram cegos e surdos, não ouviram nem viram aquela criança. Aquela criança foi preservada. O Senhor guardou, chegou o momento de colocar aquela criança no Nilo. E mais uma vez essa mulher, com certeza, ela orou e creu. Minha família não vai ser destruída. Quando ela colocou Moisés no Nilo, ela tinha uma certeza, pelo nome que ela deu a Moisés, o Senhor vai retirá-lo das águas. E assim, Moisés foi retirado das águas, ele foi preservado, não só Moisés, mas Arão e Miriam. Os filhos que tinham sido marcados para serem destruídos por causa da oração desta mulher, por causa da atitude de fé desta mulher, eles se tornaram pessoas, colunas, pilares para a salvação de uma nação inteira. Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote, Miriam se tornou uma grande profetisa e Moisés, o grande libertador e um homem, um profeta que é marcado como tendo sido um dos maiores profetas, nunca visto antes, um profeta como Moisés. E eu quero declarar que é assim que acontece com a sua família. Se você crer, o Senhor vai reforçar as trancas da sua porta e você não viverá destruição, mas você terá uma história a contar. Joquebede tinha uma história de restituição, de milagre, de proteção e de bênção de Deus na sua família. Deus não abençoou um único filho, Deus abençoou os 3 filhos. Deus não abençoou só uma área da sua vida, todas as áreas. Aquela família foi restituída, aquela família foi restaurada, aquela família foi liberta. Eles viveram muitas bênçãos do Senhor, porque o Senhor diz aqui, eu continuo lendo, o Senhor abençoa os que habitam em seu meio. Ou seja, o Senhor abençoou aquela casa. Além de abençoar aquela casa, o Senhor estabeleceu paz ao redor daquela casa. Aqueles 3 filhos não viveram mais conflitos, mas eles viveram paz. Não estou falando de ausência de problema, não. Eu estou falando que aqueles 3 filhos viveram um futuro diferente. Eles eram alvos de Deus. Tudo bem, eram alvos da treva, mas eram alvos do amor de Deus. Eram alvos da proteção de Deus. Tudo por causa de uma mãe que orou, uma mãe que creu. E é isso que Deus espera de você. Você chegou no último dia porque você crê. Você chegou no último dia porque você crê que o Senhor reforça as trancas da sua casa, abençoa, traz paz e farta você, porque aqui está escrito, porque o Senhor farta com o melhor do trigo. São dias difíceis, de grandes dificuldades financeiras, mas o Senhor traz uma provisão sobrenatural para as famílias que estão sofrendo com grandes problemas financeiros. Por isso, agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Mas tenha certeza, o Senhor não abençoou só a família de Moisés, o Senhor abençoa a sua família. A sua atitude, assim como a de Joquebede, vai mudar a história da sua família. Você vai viver a história que Deus deseja que você viva e não a que as trevas desejam que você viva. Coloque agora, eu creio na restauração, na salvação e na libertação da minha família. Eu creio no milagre da minha família, em nome de Jesus. Senhor, nós chegamos no final desta campanha. Senhor,
te adorando, porque sabemos que o Senhor agiu a cada dia e está agindo hoje também. Ah, Senhor, que o Senhor possa neste momento reforçar as trancas de cada casa, proibindo todo e qualquer tipo de avanço das trevas contra estas famílias. Em nome de Jesus, seja estabelecida a paz, a provisão, a saúde espiritual, a saúde física, a saúde emocional nestas casas, em nome de Jesus. Que estas famílias possam experimentar grandes milagres, resultados de uma semeadura de jejum e oração durante esses 7 dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família, e escreva o seu testemunho aqui para abençoar a muitos. Deus te abençoe.